fiz o 84º encontro, né? Encontro de número 84, em 2011. E eu fiz o encontro aí por um convite do Anderson e da Fernanda, meus primos, né? Eu já tinha visto eles na recepção do encontro deles. Eu lembro mais especificamente do Bruno, né? Foi uma recepção que eu estava presente e eu queria saber sobre o que era. E a única coisa que eu sabia era que era da Jusce, mas eu não sabia mais de nada. Então ficou meu ponto de interrogação até eu completar meus 15 anos, quando eu recebi o convite deles para fazer o encontro da Jusce. Carlos, o que te chamou a atenção que fez você continuar a participar da JUS? O que te cativou, digamos assim, aqui no grupo? O encontro em si, na verdade, ele já me chamou a atenção, me fez querer participar. Aí eu fiz o encontro com dois amigos meus, infelizmente eles não continuaram, né, junto comigo. Mas eu, por conta, vim sozinho, no começo meio isolado, mas por eu ser tímido também, né? De eu fazer o encontro, eu era uma pessoa muito tímida. E é justo que me mudou isso, mas aí conheci o Fábio Ortiz. Na época eu fazia um cursinho no Senai, eu lembro até hoje, cursinho de eletricidade básica no Senai. E precisava de algumas reformas na salinha. E aí o Fábio, acho que percebeu que eu tava um pouco isolado. E aí me chamou para ver se eu não conseguia dar uma mão aqui. Foi onde que eu vim e eu percebi, poxa, eu realmente posso fazer parte desse grupo, se estão me chamando. E eu lembro que eu vim, enquanto o pessoal tava ensaiando, tinha ensaio nas quartas, alguma coisa assim. Tava eu e o Fábio na salinha, fazendo uma instalação, uma gambiarra. Foi mais gambiarra do que instalação, né? Mas enfim. Um momento marcante para mim foi a encenação que foi feita fora do centro comunitário, em 2013. E no momento que o Jesus morreu, no caso que era o Banana que estava interpretando, saiu uma pomba branca de trás do centro comunitário, de noite. Não teve muita explicação para isso, né? A não ser divino, mas acho que isso me marcou dentro do grupo. Foi um momento muito marcante para mim, pessoalmente. E um momento marcante do grupo que eu tenho, sem dúvida, foi o retorno na pandemia. A primeira reunião presencial, assim. Já já a gente continua falando de pandemia, beleza? Agora vamos lembrar aí de um momento engraçado. Alguma coisa que te chamou atenção. Porque o pessoal aí gosta de fazer pegadinha e coisa assim, né? Tem alguma coisa que você lembra, assim, que te chamou atenção nesse tempo que você participa, Carlos? Então, o momento que eu lembro que foi muito engraçado foi quando a gente tava no evento da Jusce e aí mudaram, cada um tinha seu quarto nesse evento, né? E aí mudaram o quarto do nosso amigo Vezeloski para fora do quarto dele, tinha uma área externa lá e arrumaram a caminha, a pantufinha dele tudo certinho, como se fosse um quarto fora do. Ele não gostou muito na hora, mas até hoje ficou. Também aqui no grupo a gente tem alguns momentos mais tristes que a gente passa unidos, claro. Algum assim que tem na tua lembrança, que te marcou mais? O momento mais triste para mim no grupo, sem dúvida, não tem como não relacionar, foi a gente perder o nosso amigo Brian, né? Esse, sem dúvidas, foi o momento mais triste, assim, que marcou a caminhada na Jusce. Não tem como não relacionar o Brian a Jusce. Por isso que eu digo que no grupo da Jusce a coisa mais triste que me aconteceu foi a perca dele. Mas também em relação ao grupo, foi a parada para a pandemia. A gente não sabia o que fazer. Aí em 2020 eu fui escolhido para ser o coordenador da JUS. Que era um desejo meu, uma realização minha, né? Eu tinha esse objetivo. Já estava um bom tempo no grupo. E aí tive a oportunidade de ser coordenador da JUS em 2020. Como é que foi esse ano? 2020 foi um grupo de coordenação muito boa. As pessoas que tinham entrado para a coordenação.
E a gente tinha muitos projetos, muitas ideias para fazer, diferentes para mudar, mas para fazer do mesmo jeito, como é de uma maneira tradicional. Mas a gente tinha muito anseio de querer inovar, né? Sempre fazer um jeitinho diferente para ficar na memória das pessoas. E então a gente tinha planejado bastante coisa mesmo. Até a encenação a gente tinha montado uma comissão só para isso, que era um objetivo assim bem grande pro ano de 2020, que a gente queria fazer a encenação. Então tinha envolvido muita gente para participar, desde dos personagens até bastidores, questão de cenário, iluminação, som, tinha envolvido bastante gente. E aí, só que querer não é poder. Então a gente planejou muita coisa e bem no fim veio a pandemia, né? E a gente teve que parar. A pandemia ela tinha começado em novembro do ano anterior, né? Isso, lá na China. E aí chegou no Brasil, o primeiro caso confirmado, que eu lembro, foi em finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, se eu não me engano. E aí a gente tava realizando os ensaios, já tinha começado os ensaios, já tinha feito a trilha, a seleção dos papéis, a escolha, e a gente já tava ensaiando. E eu lembro que eu comentei com o Ferret, se eu não me engano, no começo assim, será que a gente vai conseguir fazer? Será que vai chegar aqui? E a gente falava, não, tá muito longe, né? Daí passou 2 ensaios, primeiro caso no Brasil. A gente falava até com a Fernandinha que tava ajudando a gente, será que vai rolar? E sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Mas a gente sempre otimista falava, não, aqui em Curitibano não vai demorar, chegar, vai dar pra gente realizar, né? A encenação bem tranquilamente. E eu lembro que uma semana depois não teve mais nada. Foi fechado tudo, a gente não pôde fazer reunião, não pôde fazer ensaio de encenação. Uma coisa que chegou do nada assim e parou tudo. Falando em pandemia, eu não poderia deixar de agradecer os freis, o Frei Marcelo e o Frei Roberto, que eles foram um apoio fundamental para a Justa ter continuado durante a pandemia. E desde os primeiros momentos de coordenação, a gente sempre procurou deixar tudo muito alinhado à paróquia, aos freis, né? Então, quando saiu esses decretos, a gente procurou o frei para conversar, e ele realmente reforçou que a gente não deveria fazer os nossos encontros porque estaria correndo um risco que a gente não sabia quais eram as consequências, a gente não tinha muita informação do que estava para acontecer, o que era essa pandemia. Então, em conjunto aos freis, a gente optou por parar as atividades do grupo. Foi uma coisa bem difícil da gente fazer. A gente veio até essa linha, gravou um comunicado, postou lá nas redes sociais, e aí postou pra galera avisando que a gente não poderia mais estar se reunindo. Mas a gente sempre assim, pausou ali, saiu o decreto pra gente parar, então a gente pensou, não vamos fazer encenação. Mas a gente manteve o primeiro encontro do ano, por exemplo, né? A gente sempre tinha uma esperança que poderia ser que a gente fizesse. Então a gente deu andamento aos procedimentos do encontro, e aí quando estava chegando perto da data, né, de acontecer os eventos preparatórios ali, saíam novos decretos e a gente não conseguia realizar, então acabou que a gente também não conseguiu fazer o primeiro encontro. Mas é aquela coisa, e para o segundo, a gente manteve os procedimentos normais durante até outubro a gente estava até setembro, para ser bem sincero, a gente estava com gás ainda para fazer os eventos da Justa acontecer, né? Esse no caso. Isso, os eventos, as reuniões, a gente sempre tinha esperança, né? Sábado agora vamos poder fazer. E não podia. Até então que a gente optou por fazer as lives da Justa. A gente já fazia algumas lives, né? Tentamos fazer todo sábado, mas aí, devido à situação, a gente optou por fazer de 15 em 15 dias. E a primeira live foi feita no dia 18 de abril, ali no coro da Igreja Matriz,
Então, mas totalmente novo, a gente não sabia como funcionava, como que a gente deveria se posicionar, porque foi uma época que estava tudo muito à flor da pele, tanto presencial quanto nas redes sociais, nas mídias sociais. Então a gente deu a cara a bater, foi feita a primeira live no coro da Igreja Matriz, né? Todo mundo junto ali, cantando, só que sem máscara, sem... Como era novo, a gente não sabia como se comportar, se precisava, se não precisava. Não tinha ordem, não tinha Não tinha um decreto. decreto assim, tipo, fixo, assim, passa isso. Depois saiu tudo, né? Quem me dará um mundo amigo quando eu precisar? Mas foi por inocência, não foi por maldade. Assim, a gente não sabia como que tomava o procedimento, né? Qual que era o procedimento pra gente realizar as lives. Mas aí a partir disso a gente começou a fazer mais regradinho. Tinha que usar máscara, tinha que ir menos pessoas. O Frei também, nas missas, já tinha pedido para diminuir a quantidade de pessoas que iam fazer a liturgia, né? A missa também totalmente online. Então foi se não foi ruim, foi estranho. Um período meio estranho, assim. Ainda mais para justista que gosta de estar junto, todo mundo junto. O online foi uma época bem difícil. Teve uma frustração bem grande porque, particularmente eu, como coordenador, mas eu digo o grupo todo, os 7 ali que estavam fazendo parte da coordenação, tinha muita vontade e a gente esperava poder fazer muita coisa. E a gente não pode fazer praticamente nada, a não ser cuidar das transmissões online, das reuniões que a gente fazia e as missas que tinha para ser feito, né? E então a gente tinha muita vontade para fazer as coisas, só não conseguia. E era um desespero, porque eu particularmente como coordenação, todas as vezes que eu entrei para coordenação, eu sempre pensei e tive muito medo. Poxa, se o grupo acaba agora na nossa mão dos 7 ali, durou 50 anos e agora na minha vez vai parar. Então tipo, esse foi um medo muito grande meu, particularmente. E por incrível que pareça, caiu a primeira vez que eu fui coordenador, veio a pandemia junto. Então esse meu medo veio forte 5 vezes mais, sabe? E então, tipo, meu único objetivo depois disso era, e com certeza da coordenação inteira, né? Era que o grupo não parasse. Por mais que a gente fizesse live de 15 em 15 dias, às vezes tinha toda semana, mas era difícil, até porque o pessoal também não estava inseguro de sair de casa. Por muitas vezes as lives elas foram feitas 3 vezes eu ia fazer, 4 vezes a Vanessa ia fazer 4, repetida, sabe? Então, e a gente tinha medo que ficasse massivo, e realmente, quando era eu de novo, já dava aquele, putz, mas será que vai rolar, né? Mas era a única opção que a gente tinha para fazer, ou a gente fazia assim ou não saía nada. Foi feito festa junina online, bastante coisa assim que não tinha que fazer, mas a gente deu o nosso jeito para tentar dar uma continuidade, né? Tanto é que quando foi cortado na época da encenação ali, a gente não quis deixar passar em branco, né? A gente colocou aquela faixa na frente da igreja matriz lá. Não representa o mesmo sentimento que a encenação hoje representa para Justo e para a cidade. Mas foi uma maneira de a gente dizer que a gente estava lá, por mais que remotamente, né? E aquele ano, no primeiro ano, nem teve encenação. Foi uma maneira de a gente mostrar que o grupo estava continuando, por mais que fosse um período bem difícil, mas ele ia seguir. Então a gente optou por fazer aquela faixa lá, contou com a ajuda de bastante pessoa, bastante pessoa. A gente contou com a ajuda de bastante gente para fazer, montar e erguer. 2020, então, no final de 2020, a gente se reuniu com os freis e pediu para eles qual que era a melhor opção. Se a gente fazia uma eleição que aí ia ter que ser online, que não teria outra maneira de fazer a eleição, e a gente também não sabia como fazer, né? A gente ia ter que estudar uma maneira de fazer, ou a gente seguia a mesma coordenação, só que na virada do ano a gente se reunia e aí fazia
a tradicional escolha entre os setores da coordenação ali, sabe? E os freis, sem dúvida, eles falaram na hora assim que a opinião deles era que continuasse. Claro que tinha toda uma tradição da JUS para seguir, e se fossem tempos normais a gente teria seguido essa sem dúvida, né? Mas foi um ponto fora da curva que não tinha como, né? Não tinha como a gente realizar uma eleição naquela época. E aí, com o aval dos freis, né? A gente sempre muito alinhado com eles, eles deram esse apoio para a gente continuar. Aí teve 2 pessoas que saíram, mas entraram 2 pessoas na coordenação. Entrou o João e a Manu, né? Na coordenação. Não sei se esqueci o nome, mas o que. Entraram 2 pessoas. E aí a gente seguiu com o grupo ali por 2020, fez a nossa votação interna, e eu segui como coordenador ainda em 2021. Né? Só que 2021, aí a gente já estava acostumado com os decretos, então a gente não tinha planejado muita coisa, mas conforme aí tinha aquelas flexibilizações, né? Tinha essas flexibilizações dos decretos, então a gente sempre atenta a isso para quando desse alguma brecha, não, agora vai dar para a gente fazer tal coisa, agora não vai dar. E a primeira que teve foi na primeira encenação da Paixão de Cristo só tem uma, né? E a primeira oportunidade que a gente teve de fazer algo presencial em 2021 foi a Paixão de Cristo, a encenação da Paixão de Cristo. Claro que daí tinha restrição de número de pessoas, uma quantia X em local fechado, tudo mais. Então a gente não podia exagerar. E a gente estava planejando uma encenação reduzida, e ela ia ser diferente. Eu lembro que ia ser só na igreja matriz, ia ser um monólogo que fala, né? De Jesus, ia ser um monólogo de Jesus contando a história, como se ele estivesse contando a história. E já tinha conversado com o pessoal que ia participar e tudo mais. O Frei Roberto já tinha topado, né? E então a gente já estava com essa preparação para esse evento. E aí 2 semanas depois saiu um decreto fechando tudo de novo. Então daí a gente cancelou tudo, se viu sem rumo, né? Até que a gente achou uma saída que foi fazer por conta de risco a encenação gravada, né? Está disponível no YouTube até hoje, no Facebook da JUS. Quem ainda não viu pode ter a oportunidade de ver. Ficou bem bacana, né? E a gente em 2 semanas aí gravou praticamente a encenação inteira da Paixão de Cristo para no dia e na hora, na Sexta-feira Santa, na mesma hora, às 20 horas, a gente soltasse ali para o pessoal assistir. E foi uma coisa muito legal de ver, porque o pessoal realmente se reuniu com a família nas casas para assistir a Paixão de Cristo que a gente tinha gravado. Foi uma coisa bem marcante, assim, bem massa. E eu lembro que o pessoal falava e postava, assim, a gente ficou bem feliz com o resultado que isso teve. 2 anos sem encontro, 2020 não teve encontro, 2021 também não teve encontro devido à pandemia, não tinha como a gente fazer, né? Devido aos decretos, foram 2 anos, 4 encontros aí. Foram 4 encontros que a gente não conseguiu fazer. E por mais que assim, ó, todo mundo sabia que não podia fazer encontro e não tinha como fazer realmente, mas a gente carregava uma culpa que não sei explicar, assim, sabe? Parecia que na nossa mão, tipo, não vai dar pra fazer. Foi bem intenso, assim. Sim, justamente, porque a JUS é um lugar que salva vidas, né? Tem muita gente que procura outras saídas, tratamentos e tudo mais, e às vezes ela se liberta justamente no encontro da JUS. Isso é fato, a gente já viu isso. Mas às vezes se a gente não faz o encontro, é uma vida que a gente deixa de salvar, realmente. Né? E a JUS na pandemia a gente conseguiu, daí com muita felicidade, retornar às reuniões presenciais em 2021, pelo menos as reuniões. Foi em maio ou junho, se eu não me engano, não tenho a data bem exata, mas com as reuniões de 15 em 15 dias, né? Todo mundo devidamente com distanciamento, usando máscaras, proteções, álcool em gel. A gente tinha que cuidar muito com isso,
mas a gente teve a felicidade de voltar a fazer as reuniões assim. Ainda com pouca gente, que havia um medo, né, de sair de casa, e uma coisa meio nova ali, como é que seria o pós, né? Então, as primeiras reuniões presenciais, elas tiveram um número bem abaixo das reuniões que a gente já era acostumado, né? Antes da pandemia, a gente via reuniões com 80, até 100 pessoas participando, 100 jovens, né? E depois da pandemia, se vinha bastante, eram 20, 25. E quando dava bastante gente, senão era um número bem abaixo mesmo. Mas era o que a gente podia fazer no ano. E aí teve o nosso retorno à salinha da Jusce, fazendo as reuniões na salinha da Jusce, que a gente retornou no dia 24 de julho de 2021, fazendo nossas reuniões na nossa casa, finalmente, né? Ainda com restrições, mas com máscara, álcool em gel, distanciamento. E aí no decorrer do passar do tempo a gente foi voltando aos poucos, né? Veio a vacina, o pessoal já estava perdendo medo de sair mais de casa. A vida foi voltando ao normal no finalzinho de 2021. Tanto é que no final de 2021 a gente conseguiu fazer a reunião de eleição da coordenação de 2022 e também a gente fez a trilha no final do ano, né? Que no começo a gente não tinha conseguido fazer. Então a tradicional trilha da Jusce foi feita no final do ano. De uma maneira diferente ainda, né? A gente fez o primeiro dia aqui, lá nos bombeiros, lá no campo dos bombeiros. E a gente foi realmente para a trilha só no domingo de ônibus. Também foi uma maneira, não posou todo mundo junto no mesmo local porque não podia ainda, né? E também para evitar maiores problemas. Mas a gente foi todo mundo junto no domingo para fazer trilha e foi muito legal. A Jusce, desde que eu entrei, foi transformadora na minha vida. Não só na minha, como acho que de todo mundo que participa do grupo, né? Para todo mundo que passou aqui. Eu era uma pessoa antes, sou uma pessoa completamente durante, não posso falar depois que ainda participa, né? Mas durante o grupo da Jusce sou completamente outra pessoa. Foi aqui que eu descobri os meus dons, foi aqui que eu peguei a paixão por fazer as reuniões, por participar ativamente do grupo. Eu tinha muita vergonha de falar, de conversar, e aqui no grupo que eu perdi essa vergonha, né? Então ela foi assim, é tudo para mim. Foi onde me desenvolvi como pessoa, né? Me desenvolvi em espírito, porque realmente minha fé é totalmente diferente de quando eu entrei. Acredito hoje muito mais, né, do que eu acreditava antes. E carrego comigo todos os dias, e foi aqui que eu aprendi isso. Então não tem outra palavra para definir a não ser que a Jusce ela é realmente a minha vida. Então não tem outra palavra para definir a Jusce senão que a Jusce é a minha vida, realmente. Foi aqui que meus amigos, né, estão aqui, meus dons saíram daqui, a minha namorada surgiu daqui. Então, assim, o grupo realmente é a minha vida, não tem como definir diferente. A Jusce daqui 50 anos, eu acho que realmente a Jusce vai caminhar por mais 50 anos e por mais 50, porque acho que a pandemia provou isso. Não importa o que aconteça, o grupo sempre vai permanecer em pé. E talvez não é tanto por quem participa ativamente. Óbvio que quem participa é quem faz o grupo caminhar para frente. Mas eu acho que quem já participou do grupo também não deixaria isso acontecer. Ou simplesmente acabar. Acho que só se for por um motivo muito maior. Mas claro que as pessoas que participaram não vão deixar isso acontecer. E confio totalmente que quem vai participar do grupo, quem vai vir ainda para o grupo, não vai deixar isso acontecer, né? É um grupo muito bem estruturado e eu creio que por mais 50 anos a gente vai caminhar aí plenamente, e eu espero estar aqui daqui 50 anos comemorando os 100 anos da Jusce com os meus 76 anos. Terei 76 anos.
Se Deus me permitir, estarei lá. E eu queria então aqui deixar registrado os meus parabéns para a Jusce, 50 anos de muitas vidas transformadas, muitas famílias transformadas na nossa cidade, pessoal que veio de fora. E queria agradecer também para a Jusce por ter me acolhido, né? E hoje estou aqui dando esse depoimento, mas obviamente milhares de outras pessoas poderiam estar aqui no meu lugar. Também agradeço por estar tendo essa oportunidade. E vida longa para a Jusce, que muitas outras vidas sejam transformadas, muitas famílias sejam transformadas aqui na nossa cidade. Que Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe a Jusce, a nossa cidade, nosso país. E é isso. Faz bem. Paz e bem. Paz e bem, galera. Não, pera, deixa eu falar paz e bem de novo. Paz e bem.